friends da primeira série. Good afternoon. Boa tarde para vocês, meus amigos. Bom, vamos dar continuidade aos nossos conteúdos, iniciados já no dia 18, certo? Nós vimos algumas atividades. Estamos na segunda unidade do nosso material didático, não é? Ou melhor, o segundo capítulo, não é isso? Já vimos como é que a gente trabalha com alguns verbos, certo? No tempo simple present, as formas que nós temos então com do, does, ok? Como é que nós utilizamos a forma negativa desse tempo verbal com don't e doesn't. Como é que a gente faz a adequação de alguns verbos, certo? Isso tudo a gente aprendeu já no decorrer do nosso ensino fundamental e agora a gente está revendo essa situação. Bom, a gente vai começar com o seguinte. Quero mostrar aqui para vocês algumas palavras, certo? Que estão aqui no nosso material didático na página 189. Por exemplo, as palavras why, when, how much, how often e where. Why eu estou usando para fazer uma pergunta, ok? Só temos dois porquês em inglês, né? Um porquê é why, quando eu faço pergunta, e o outro porquê é resposta, que é because. Diferente do português, que nós temos 4 porquês, não é? Então, depois eu tenho when, que é quando. When é quando. Tenho também how much, que é quanto, certo? How often, com que frequência. E where, onde, beleza? Então, essas 5 expressões, palavrinhas que nós temos aqui, tá? Elas vão servir para que a gente possa trabalhar aqui na página 189 com os nossos assuntos. Eles são muito relacionados, tá, com o simple present. Por exemplo, where do you go? Onde você vai? How often do you go there? Com que frequência você vai lá? How much do you spend there? Quanto você gasta lá? Ok? Temos também when do you go there? Quando, né? Quanto e quando, né? Essas expressões diferentes, certo? Então a gente tem aqui expressões, a gente utiliza essas palavras, ok? Para nos situar melhor e a gente chama elas de pronome interrogativo ou também chamamos de WH question, não é? Porque a maioria delas começa com W ou H, ok? Então nós temos aqui alguns exemplos, certo? Dessas palavrinhas aí sendo aplicadas em algumas frases, geralmente perguntas, né? São WH questions, justamente porque elas começam perguntas, e aí logo depois dessas palavrinhas vem o verbo auxiliar que nós estamos trabalhando, no caso o do ou does, certo? E aí temos, por fim, expressing possession. Então, olha só, nós vamos trabalhar com outro assunto que são os genitive cases, ok? Eu pensei em 2 pessoas, Tom e Cynthia. Essas pessoas aqui, cada uma delas possui um objeto. O Tom tem uma casa, não é? Possui algo, vamos dizer assim. O Tom tem uma casa e a Cynthia tem um carro, ok? A casa é de Tom. Então, a casa do Tom, eu vou dizer Tom's house, ok? O carro pertence a Cynthia, então eu vou dizer Cynthia's car, ok? Para eu dizer que algo pertence a alguém, então eu vou precisar acrescentar no nome, né, do proprietário, o apóstrofo seguido de S e o S, ok? Tá, então apóstrofo seguido de S, perdão, ok? Essas são as informações que nós vamos utilizar. Por exemplo, eu quero dizer aqui, vamos pensar em 2 palavras, ok? Eu vou pensar em bar e vou pensar em Ana, ok? 2 palavras diferentes, bar e Ana. Ok? Pensei em 2 palavras, bar e Ana. Bom, eu quero dizer que o bar é da Ana. Então, o que eu vou fazer? Sei quem é o dono. Acrescento o apóstrofo seguido de S. E aí, vou usar a palavra bar, ok? Ana's bar quer dizer que o bar pertence a Ana, certo? E aí nós vamos ter vários exemplos no material didático de vocês sobre genitive case, ok? Que são os conteúdos que nós vamos trabalhar hoje. Ó, observe o excerto a seguir, extraído do texto de abertura deste módulo. Catching up with the day's news, né? Se encontrando as notícias do dia,
certo? O emprego de apóstrofo seguido de S estabelece que tipo de relação entre day e news? Que é uma pergunta, né? O emprego de S estabelece que tipo de relação entre day e news? Escolha uma das seguintes alternativas. Uma relação de posse, não é? Então a gente já marca aí, porque eu acabei de dizer para vocês há pouco, né? Que day's news quer dizer que são as notícias de quem? Do dia, não é? Então existe uma relação de posse. Toda vez que eu tiver apóstrofo seguido de S, indica a minha posse sobre algo ou alguém. Belezinha? Aí a gente tem várias situações. Para designar relações familiares, não é? Para fazer referência a expressões de tempo, países, planetas e ao mundo, né? Então, várias as expressões que a gente utiliza o apóstrofo seguido de S. A gente pode falar sobre famílias, né? Nomes de família. E aí vão existir algumas aplicações, certo? E algumas regras para a conjugação, para a colocação do genitive case, ok? E nós vamos trabalhar aí. Bom, a partir dessa situação, desses exercícios que nós fizemos, tá? Nós vamos para a página 192 do material com English Literature, ok? Darei um exercício extra para vocês fazerem e vocês vão chegar aqui na página 192 para mim, para fazer a leitura deste assunto, tá? Onde nós temos My English and Culture, ok? Daily routines can help you become more organized, self-aware, and successful, but having a fixed routine takes time and discipline. Read an excerpt from the book My Morning Routine: How Successful People Start Every Day. It's about the president of MIT, one of the world's top 10 universities. Bom, o presidente do MIT, que é o Massachusetts Institute of Technology, ou é Michigan? É um desses dois lugares aí, mas eu acho que é Massachusetts. É de Massachusetts, ou é do Michigan? I don't know, agora eu fiquei confusinho aí, mas é um desses dois lugares, ou é Massachusetts ou é Michigan, certo? E aí, então, é o Instituto de Tecnologia, ok? E é um dos 10 mais conceituados do mundo, ou seja, muita gente inteligente vai para lá, né? O nível é muito alto de conhecimento, alright? Então, vocês vão ler sobre esse texto e vocês vão resolver para mim as duas perguntas que estão aqui embaixo, tá? Deve ser um trabalho em grupo, então vocês já podem se organizar para fazer. Olha o que a gente tem aí. O autor do livro escreveu, né? Pequenas coisas que fazemos dia após dia, ok? Impactam no nosso crescimento e formam quem nós somos. Nas palavras de John Lennon, a vida é o que acontece enquanto você está ocupado fazendo outros planos. O que nos caracteriza sempre começa com o que nós fazemos inconscientemente. E o que começa com nossa rotina matinal, certo? Então, baseado nessas informações, vocês vão dizer aqui para mim. Você concorda ou não com essa situação dita aí? Explique. E depois, há alguma coisa sobre a sua rotina matinal que você acha que poderia ser melhor ou diferente? Se sim, o que seria? Então, vocês vão me dar as respostas para essas informações aí. Alright? E agora, no nosso ambiente virtual, também vou dar para vocês uma pequena atividade onde vocês vão colocar para mim, ok? As informações com as palavras que nós vimos anteriormente. Alright? Então, essa é a nossa atividade de hoje, esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês estejam bem, estejam em segurança. Ao sair de casa, usem máscara, usem álcool em gel, evitem aglomerações, pratiquem o distanciamento social, porque nesse momento em que nós estamos ainda vivendo a pandemia, é muito importante que nós tenhamos cuidado com essas coisas. Alright, my friends? Bye bye e até a próxima aula. See you!